Glória a Deus. Eu também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos bastante felizes hoje, porque nós confiamos na palavra e sabemos que Deus está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho muito importante que os irmãos acompanhem a leitura que nós vamos ler aqui, e aonde nós vamos basear para trazer a palavra de Deus. Eu quero que nada de mim venha para o povo, não quero que ninguém fale que o pastor Ademir pregue bem ou pregue mal. Eu quero que ele fale o que Deus mandou falar. Eu quero isso, aleluia. Eu não quero pregar aquilo que vem de mim, mas quero uma palavra de Deus que fale aos nossos corações e que sirva de edificação para cada um de nós. Nós lemos uma história da Bíblia, fazer uma narrativa dela e não passar de uma história contada, para nós não serve esta palavra. Esta palavra tem que servir para mim, servir para vocês, servir para todos nós, nos dias de hoje, no mundo em que estamos vivendo, nas situações que estamos atravessando, nas lutas e nas dificuldades. Aleluia, glória a Deus. Que muitas vezes nós passamos por dificuldade, imaginamos uma coisa, imaginamos outra, achamos que é isso, achamos que é aquilo, mas se esquecemos de buscar na palavra aquilo que nós devemos fazer. Confiar em Deus, seguir as orientações de Deus, porque nós não sabemos o que está acontecendo no mundo invisível. Só Deus sabe, e Ele diz a nós qual é o melhor caminho, como devemos fazer para sermos vitoriosos, sermos abençoados, para ter o melhor que Deus prometeu a cada um de nós nessa terra. A leitura que eu quero ler é uma leitura muito conhecida. Os irmãos já ouviram muitas vezes falar sobre esse tema, mas eu quero que cada um fique atento, porque cada vez nós aprendemos mais. Eu mesmo aprendi muito com essa palavra. Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel capítulo 1, que fala de Ana. Então diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos podem permanecer sentados. Eu só acho que os irmãos devem acompanhar, deve, se alguém até anotar, e em casa fazer um estudo maior, porque Deus vai revelar muitas coisas além daquilo que nós estamos falando. Nós contamos uma história aqui que ela durou no mínimo 50 anos, 20 anos, e nós vamos falar em meia hora. Então vai faltar muita coisa para ser falado e para ser aprendido. Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel capítulo 1 diz assim: houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tuu, filho de Zufe, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, e estavam ali os sacerdotes em Siló, que estavam ali sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, para sua mulher, e por todos seus filhos, e por todas suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, portanto ele amava Ana, porém o Senhor tinha-lhe cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embrabecer, portanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava muito e não comia. Então Eucana, seu marido, disse-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal no teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Até aqui. Glória a Deus.
nós pegamos aqui, irmãos, uma história no meio da história. Nós não pegamos essa história do início até o final dela. Nós vemos aqui um meio da história que diz: existia um homem por o nome de Eucana, e este tinha duas mulheres, uma chamava Ana, a outra Penina, e esta mulher já possuía filhos. Então nós pegamos uma história no meio, nós não pegamos uma história do início. Mas certamente essa história teve um início. Certamente existiu o dia que ele tomou Ana por mulher. Certamente existiu o dia que ele tomou Penina por mulher também. Então nós vamos começar do início. Nós vamos começar entendendo esta palavra. Na lei judaica, nos costumes dos judeus, era permitido o homem ter mais de uma mulher. Por quê? Porque havia necessidade de dar continuidade naquela tribo, naquela linhagem que vinha da tribo de Levi. Quando a Bíblia relata que este homem era filho de vários homens da Bíblia, é porque nós temos que entender que existia uma linhagem de pessoas, que ele vinha naquela sequência de linhagem de pessoas. Ele era da tribo de Levi, e a tribo de Levi, ela não podia ser interrompida. Se caso Eucana não tivesse filho nem com Ana e nem com Penina, a linhagem, aquela tribo estaria interrompida ali. E Deus havia feito a promessa que as tribos que ele abençoou, elas teriam continuidade, e nenhuma mulher seria estéril. Nenhuma mulher seria estéril. Porém, Ana era estéril. Já começa por aí nós entender a palavra de Deus. Quem quiser anotar, Êxodo 23, versículo 26. Deus faz a promessa às tribos de Judá: não haverá alguma que aborte nem estéril na tua terra. Deus fez a promessa. Agora, Ana certamente não estava entendendo isso, não entendia que havia uma promessa, ela não entendia o propósito de Deus, por que ela estava passando por aquela situação. Tudo indica também que ele casou primeiro com Ana. Ele casou primeiro com Ana, e Ana não tinha filhos. Então, eu entendo aqui pela palavra que Ana foi uma mulher que se acomodou sem os filhos. Ela disse: eu não tenho filhos. Mas certamente o seu esposo trocavam ideias, conversavam a respeito de filhos. E certamente ela dizia a ele: mas eu tenho você, e você é melhor do que 10 filhos. Eu prefiro você do que 10 filhos. Mas irmão, Eucana falou isso para ela depois, mas Eucana não falou para ela como uma palavra de consolo. Ele falou no sentido de cobrar dela algo que havia combinado. Olha aqui, tem até um ponto de interrogação no final: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Quando ele viu ela amargurada, viu ela chorando, viu ela desesperada, disse: Ana, por que você está assim? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Você não falou para mim que você prefere eu do que 10 filhos? Uma forma de se contentar com aquilo que está acontecendo, uma forma de se sair do problema. Eu entendo aqui que Ana foi uma mulher que não vigiou, não buscou na palavra conhecimento para saber o que ela devia fazer, o que ela não devia fazer, para ser abençoado, para que Deus desse-lhe um filho. Porque às vezes nós não entendemos a luta que nós passamos.